o carinho da Imaculada estejam agora aí visitando o teu coração. Nesse final de semana em que aqui na minha paróquia nós celebramos o Tríduo de São Francisco, eu já quero pedir desde agora a intercessão de São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, que ele possa interceder por nós nessa Lectio Divina e também pelas suas necessidades, por aquilo que você traz, que você carrega aí no teu coração. Hoje, sábado, dia 2 de outubro, é uma alegria poder estar aqui junto com você, rezando, meditando na palavra de Deus. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança. E hoje, nesta manhã, venho partilhar um pouco desse evangelho e mergulhar junto com você em intimidade com o Senhor. Antes de dar prosseguimento e nós iniciarmos de fato com o nosso momento de oração, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal da RCCBH e ativar o sininho. Então fique esperto aqui no sininho, ativa para que você receba as notificações todas as vezes em que o vídeo novo subir aqui para o nosso canal. Nós temos o Santo do Dia, tem também o Santo Terço, temos grupo de oração, tem a Lectio Divina. Tudo pensado para que a tua fé cada vez mais seja edificada, para que a tua fé cada vez mais tenha a oportunidade de ser nutrida na espiritualidade carismática. E é uma bênção estar aqui com você, me juntar a você nesse momento, nesta manhã de oração, nesta manhã em que nós mergulhamos de fato nesse mistério que é a palavra de Deus, que é a presença desse Cristo que insiste em nos visitar, mesmo quando nós escolhemos nos afastar dele. Que agora nós possamos então fechar os nossos olhos. Eu te convido a, neste momento de oração, e clamando o Espírito Santo de Deus. Vá pedindo o Espírito Santo pelas suas intenções, vá pedindo o Espírito Santo por aquilo que você já carrega aí no teu coração, aquilo que você traz no seu coração, aquilo que talvez venha te roubando a paz. Vá pedindo ao Espírito que possa, neste momento, trazer a calma necessária para que nós mergulhemos na palavra de Deus, para que nós estejamos inseridos na palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, vem abrir o nosso entendimento, vem abrir a nossa inteligência, Espírito Santo. Fazei, Santo Espírito, com que nós neste momento sejamos capazes de nos despojarmos de nós mesmos, nos despojarmos das nossas convicções, nos despojarmos, Espírito Santo, de tudo aquilo que ainda nos prende, Espírito Santo, a uma compreensão humana, a uma compreensão aqui desta terra. Senhor, nós queremos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração voltados para o céu. Fazei, Espírito Santo, com que nós experimentemos a graça de fato que emana da palavra de Deus. Venha, Espírito Santo de Deus, encher o nosso coração. Enche, Espírito Santo, e fazei-nos transbordar na Tua presença. Fazei, Espírito Santo, com que nós de fato estejamos inseridos neste mistério que é a palavra. Fazei com que nós nos unamos ao Cristo que habita nessa palavra, ao Cristo que está presente nesta palavra, Espírito Santo de Deus. Abre nossa visão, abre nosso entendimento. Amplia, Espírito Santo, o nosso olhar, a nossa fala também, para que como profetas sejamos capazes de anunciar o reino de Deus, e também que o nosso coração ele esteja pronto, preparado para escutar aquilo que o Senhor nos tem a comunicar através da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória a Deus. Eu te convido, meu irmão, a tomar a tua palavra comigo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, postou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não mudardes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno como esta criança, eis o maior no reino dos céus. Quem acolhe em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim mesmo. O versículo 10, guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro momento da nossa Lectio Divina, nós vamos entender o que esse texto diz.
Os discípulos, talvez naquela ânsia de saber quem era o maior ali no reino dos céus, quem conseguiria o melhor lugar diante daquela grande promessa que era a Nova Jerusalém, essa promessa do reino de Deus que os discípulos já aguardavam. Jesus vem trazer então esse contexto, aplicar esse contexto para esses discípulos da criança. Que criança é essa? Essa criança é aquela que é capaz de se entregar inteiramente. É a criança que é capaz de se doar sem esperar em troca. É a criança que é capaz de se despojar de si mesma. Uma criança completamente desprendida, uma criança que compreende de fato a sua dependência de um adulto, mas não uma criança apresentada aqui no sentido absoluto de pureza somente, no sentido de uma idade como de um recém-nascido, mas de uma idade que já era capaz, por exemplo, de recitar alguns trechos da Sagrada Escritura, alguns trechos da Bíblia, e ao mesmo tempo que essa criança era capaz de fazê-lo, é uma criança que tinha no coração pureza, mas uma pureza no sentido de que não sentia a necessidade de que as pessoas soubessem o que ela estava fazendo, mas alguém que fazia por obediência, não alguém que fazia por uma convicção própria, uma criança que até tem um certo conhecimento, que está no lugar de conhecer, mas uma criança que é inocente, que ainda não consegue perceber que o seu conhecimento é capaz de humanamente levá-la a alguns lugares, e por isso não faz uso dessa estratégia de, por conhecer algo, aplicar este algo nesta vida terrena para que se consiga algo em benefício. É por isso que o Senhor vai exaltar o coração dessa criança, uma criança que tem, mas uma criança que escolhe dar. E vem ao meu coração fortemente, aqui, fazendo uma relação com esse próprio texto, aquele momento da multiplicação dos pães e peixes, que aquela criança, tudo o que ela tinha eram 5 pães e os 2 peixes, e essa criança, mesmo tendo 5 pães e 2 peixes, ela entrega aquele cesto para aquela multidão, acreditando que algo ia acontecer com aquele tudo que ela tinha para ofertar. Aí aqueles pães, aqueles peixes, eles se multiplicam então, e eles vão alimentar toda aquela multidão que estava ali. Aquela criança tinha e não prendeu, aquela criança tinha e não reteve aquilo, entregou para alguém que ela acreditava que podia fazer algo a respeito. É por isso que o Senhor vai ressaltar aqui nesse trecho a pureza dessas crianças, a pureza daquele que sabe, mas aquele que não quer aparecer, aquele que não quer mostrar-se para o outro. E segue dizendo, comparando ali os discípulos também já dotados, obviamente, de saber, vai seguir dizendo no versículo 4, aqueles, pois, que se fizerem pequenos como esta criança, eis aqueles que serão os maiores no reino dos céus. Para que se torne o maior, então é necessário que se tenha uma entrega absoluta, é necessário que o coração esteja inteiramente voltado para o Senhor, é necessário que o coração ele esteja completamente desprendido das glórias mundanas, das glórias terrestres, porque aquele que se faz pequeno como a criança, aquele que não sente a necessidade de fazer, não sente a necessidade de acontecer por si só, este é o que encontrará o maior lugar no reino dos céus, porque a palavra também já vai nos dizer que aqueles que buscam os primeiros lugares, esses serão os últimos colocados, e aqueles que buscam os piores lugares, eles serão chamados à frente, serão convidados à frente. Assim também aqui nesse trecho o Senhor quer abrir os olhos dos discípulos para essa realidade, e quem acolhe em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim mesmo. Aquele que é capaz de abraçar essa criança, de abraçar essa até pureza mesmo infantil, abraça também o Senhor, porque o Senhor também tem um coração desprendido. O Senhor também tem um coração humilde na medida certa, para que seja capaz de doar-se por aquilo que acredita, seja capaz de se entregar por aquilo que acredita, por aquilo que defende. Morreu numa cruz por cada um de nós, por esses discípulos aqui, por mim e por você. E ele vai seguir finalizando o trecho dizendo, guardai-vos de desprezar alguns desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus. Então, os anjos que acompanham esses pequeninos são aqueles anjos que estão na mais alta hierarquia celeste, porque são aqueles que estão constantemente na presença de Deus. São guardados então por anjos que estão em plena comunhão, em plena intimidade com Deus. Não que os demais anjos não estejam, mas esses estão face a face com o Senhor o tempo inteiro.
São esses os anjos que protegem, são esses os anjos que guardam essas crianças, esses que têm o coração puro, esses pequeninos que aqui o Senhor já vai mudar o trecho, mudar o termo, não se referindo mais a crianças, mas chamando de pequeninos, incluindo aqui aqueles discípulos, aqueles seguidores que porventura se transformam também, transformam seus corações, se permitem ter o coração transformado em um coração infantil, em um coração puro, em um coração abandonado à graça de Deus verdadeiramente. No segundo momento da nossa Lectio Divina, o que esse texto me diz? Esse trecho, ele vem chamar a minha atenção, vem trazer ao meu coração a necessidade de que eu me volte para a minha postura de criança. Trabalho com educação infantil também, e é lindo perceber o carinho das crianças com alguém a quem eles respeitam, alguém a quem eles prezam, também o respeito que tem um com o outro. Às vezes eles brigam, às vezes eles discutem, eles mesmos se resolvem na hora do recreio, já estão dividindo o lanche, já estão trocando de novo abraços, brincando juntos, dividindo os brinquedos, porque não guarda-se mágoa. Não guarda-se mágoa. O coração infantil não é um coração capaz de reter mágoas. E o Senhor pede que também nós tenhamos este coração puro, esse coração entregue, esse coração abandonado. E o que chama atenção também é a confiança que a criança tem. A confiança como aquela criança que entregou os pães e os peixes para que fossem multiplicados, que era tudo que ela tinha. Da mesma maneira que quando o pai pede à criança que salte de uma determinada altura para os seus braços, a criança não pensa duas vezes, ela salta. Assim o Senhor também diz que eu preciso ser dessa forma, você precisa ser dessa forma, porque esses pequeninos, esses que não sentem a necessidade de fazer por aqui na terra, que não sentem necessidade de glórias terrestres, esses são aqueles que são guardados por esses anjos que estão face a face com Deus. O Senhor deseja para mim e deseja para você que eu me torne pequenino, que você se torne pequenino, que o meu e o seu coração sejam como corações de crianças de fato, corações puros, corações disponíveis, corações dispostos a amar, a perdoar, corações dispostos a não reter, corações dispostos a dividir, corações dispostos a acolher, corações dispostos a distribuir sorrisos, distribuir inocência, distribuir pureza, a pureza que é do Evangelho, a pureza que emana do Evangelho e precisa modificar o meu coração, modificar o seu coração. E a graça do Espírito que vai nos ajudar nesse terceiro momento da oração. Senhor, eu te peço a Deus que meu coração se torne como um coração de criança. Um coração abandonado, Senhor. Um coração humilde. Um coração, de fato, Senhor, capaz de experimentar as delícias do céu. Um coração preparado para acolher essas delícias. Dai-me, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo, a graça de fato ter o meu coração modificado, a graça de ter o meu coração transformado, a graça, Senhor, de ter todas as arestas do meu coração reparadas, a graça de ser de fato modelado, Senhor Jesus, por Ti e me transformar, Senhor, cada vez mais naquilo que o Senhor me propõe. Que meu coração seja puro, que meu coração seja inocente, que meu coração seja um coração disponível para a Tua graça, disponível para o outro, disponível para o amor, disponível para o perdão, disponível, Senhor, para o constante evangelismo, disponível, Senhor, para constantemente entregar o meu tudo. Tudo, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Glorificado seja para sempre, ó Deus. Obrigado, Jesus. Bendito seja. Obrigado, Senhor. Um quarto momento da nossa Lectio Divina, nós vamos contemplar. E eu te convido neste momento a ruminar ao longo de todo o dia, permitir que durante todo este dia o seu coração de fato esteja conectado ao coração de Deus e vai deixando que o Senhor te modele. E ao longo do dia que você possa contemplar, caso você tenha alguma criança aí na tua família, se você conhece alguma criança, é próximo de alguma criança, que você possa contemplar a postura dessas crianças. Quando elas estão aprendendo a andar, como elas confiam no pai, como elas confiam na mãe, quando elas estão aprendendo a falar,
Aos poucos elas vão aprendendo as primeiras palavras, as primeiras sílabas, depois as primeiras palavras, depois as primeiras frases, e aí elas já estão fazendo períodos e vão complexificando a fala. Esse é o convite que Deus faz para mim e faz para você no dia de hoje. A partir da nossa inocência, da nossa abertura ao aprendizado, o Senhor quer nos tirar de um lugar e nos levar para um outro lugar. Um lugar de maturidade, um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar principalmente de santidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meu irmão. Forte abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê.